como é a rotina de um auditor fiscal, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui em inscrever-se que você vai ser notificado sempre que nós postarmos novos conteúdos. E caso você tenha dúvida, pode mandar também no nosso Instagram, que é lá o @contabilidade facilitada. Somos quase 150 mil seguidores e vai ser muito bom ter você conosco em nosso time, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro desde 2011 e fui auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo entre 2009 e 2011, concurso que eu tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar aos 21 anos. Já tem um tempo, mas um longo tempo de estrada. E eu recebo muito essa dúvida: o que o auditor fiscal faz? Como que é a rotina de um auditor fiscal? Tem perigo? Tem porte de arma? Você já sofreu algum tipo de ameaça? É bem tranquilo assim de responder. O mais difícil, eu acho, de ser um auditor fiscal é justamente você ser aprovado no concurso, porque é um concurso com muita gente, geralmente são em torno aí de 7 mil inscritos que fazem, às vezes até mais, né? Dependendo do concurso. Santa Catarina, às vezes acho que teve quase uns 20 mil inscritos. Então depende do concurso, você tem ali entre 5 a 20 mil inscritos, e quando nós estamos falando da Receita Federal, nós temos aí cerca até de 100 mil inscritos, beleza? Mas isso não significa que é uma concorrência muito mais qualificada. Isso significa que a Receita Federal geralmente é tipo aqueles concursos do INSS, 2 milhões de inscritos, mas 99%, geralmente em concurso a estatística é essa, 98% não estudam e 2%, 1% está ali realmente concorrendo pelas vagas. Quando eu comecei a estudar, já em 2004, e eu tive uma certa sorte, assim, porque eu sempre tive uma visão das coisas assim, de forma meio realista. Eu falava assim, bom, eu acho que eu prefiro ser auditor fiscal da Secretaria da Fazenda, do ICMS, do que da própria Receita Federal. Primeiro, porque sendo da Receita Federal, muitas vezes você vai morar em lugares assim mais ermos, mais distantes. É uma coisa que eu não gostaria muito, né? Eu sempre quis morar na praia. E no ICMS, que é a Secretaria de Fazenda, que é onde eu trabalho, você pode optar por morar, por exemplo, na praia, que é o que aconteceu comigo. Morei no Espírito Santo, em Vitória, Vila Velha, morei em outras cidades ali do interior também, e agora no Rio de Janeiro. E moro também aqui, moramos num condomínio aqui de frente para a praia, no Rio de Janeiro. Então eu tive essa possibilidade ao optar por fazer um concurso do ICMS. Muita gente acha que a Receita Federal acaba ganhando mais do que a Secretaria de Fazenda, mas não é isso, tá? Na realidade, hoje, a remuneração da Secretaria da Fazenda, por exemplo, é maior do que a própria Receita Federal. Então, você tem que pesquisar se você quer ser auditor do ISS, do ICMS ou da Receita Federal, né? Eu optei sempre por fazer concursos estaduais, que é uma área que eu mais me identificava, assim. E beleza. E assim que eu tomei posse, você precisa saber, a primeira coisa é que a rotina de um auditor fiscal depende muito do fisco onde ele trabalha, depende muito do imposto com o qual ele trabalha. Hoje eu trabalho na inspetoria de supermercados e lojas de departamento, então eu fiscalizo grandes supermercados e grandes lojas de departamento. E é uma auditoria que funciona hoje mais ou menos assim. A gente tem uma rotina, uma certa carga, né, de trabalho. Às vezes pode ser trimestral, às vezes pode ser quadrimestral, às vezes pode ser semestral. E você recebe um determinado número de fiscalizações e você tem um prazo para entregar essas fiscalizações. Você vai fazer o cruzamento. Então, por exemplo, existe um setor na Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro que cria as malhas fiscais, falando: olha, esse contribuinte passou muito cartão de crédito e emitiu só isso de nota. Esse contribuinte ele tem que comprovar de onde está saindo esse crédito aqui, por exemplo, entre outras coisas. E aí nós fazemos o trabalho de averiguar se a escrita fiscal dele está fidedigna, né? Então esse é o nosso trabalho, basicamente. A gente pega todos esses dados que a gente recebe, a gente importa isso, no meu setor particularmente, a gente importa isso para SQL. E aí a importância de saber um pouquinho de TI é uma coisa que não caiu no meu concurso e eu tive que aprender meio que na marra. Mas, Gabriel, é fácil aprender TI? Não, é difícil pra caramba e até hoje a gente bate muita cabeça sobre isso. Eu não sou da área de TI, mas eu tive que aprender SQL ali na marra. E a gente teve que aprender escrituração fiscal, já que quando a gente entrou na USPED não era tão forte assim, mas ele foi ficando cada vez
mais forte, você tem que descobrir quais são os registros, e a gente faz os cruzamentos. A gente baixou os dados do contribuinte, a FD, baixou as notas, faz os cruzamentos para ver se ele recolheu os tributos, ver se os créditos que ele está utilizando ali na escrita fiscal realmente são ok. Você vê se está tudo ok na escrita fiscal, e estando ok, você pode, geralmente, se tiver tudo ok, você vê que o contribuinte não infringiu nenhuma ilegalidade, etc. e tal, você pode terminar sua fiscalização sem nenhum auto de infração. Agora, estando em desconformidade com a nossa legislação, você lavra os chamados autos de infração, né? Que geralmente as pessoas acham que você tem que chegar e dar o auto de infração ali para a pessoa no tete-a-tete, mas não. Hoje em dia tudo é feito, geralmente, para grande parte dos contribuintes, é tudo feito de forma eletrônica, então eu nem sei quem é o contribuinte do outro lado. Totalmente seguro. Primeira coisa, é totalmente seguro isso que eu estou falando, mas eu mesmo quando eu já trabalhei em estrada fiscalizando caminhões, essas coisas, nunca tive nenhum tipo de problema, porque sempre tive uma honestidade, uma integridade muito grande, nunca deixei margem para nenhum tipo de interpretação, ou nunca fui grosso, nunca me excedi com qualquer tipo de contribuinte. Às vezes você pode ter que ser um pouco mais rigoroso, dependendo de onde você trabalhar, mas não necessariamente. Se você não tiver falta de educação, mostrar que você está simplesmente fazendo o seu trabalho, as pessoas elas tendem a entender, beleza? No meu caso, você fez as fiscalizações, você fez o auto de infração, aí o contribuinte ele pode recorrer, etc. e tal. Eu faço um relatório e encerro as fiscalizações. O setor que eu trabalho hoje, basicamente, é esse. É um setor maior, que você precisa de fazer mais cruzamento de dados, você gerencia um volume de dados muito grande, mas existem outros. Geralmente, o auditor fiscal ele pode trabalhar em muitos setores. Ele pode trabalhar na fiscalização propriamente dita, pode trabalhar às vezes em um setor mais estratégico de planejamento da questão tributária, ele pode trabalhar nessa questão de malhas, fazer cruzamentos para que você possa, para que as pessoas possam, para que os auditores que estão na ponta, eles possam ir atrás dessas informações. Aqui na Secretaria de Fazenda mesmo teve uma determinada vez, saiu até na imprensa, que determinados auditores, 3 ou 4 auditores, estavam ali fazendo um planejamento de arrecadação, etc. e tal, e somente essas 3 pessoas, através de alguns cruzamentos e notificando o contribuinte de algumas irregularidades, arrecadaram mais de 100 milhões, né, para o Estado. Você pode trabalhar também nessa parte mais estratégica sem aparecer, sem ter que falar com o contribuinte, sem ter que se expor. Às vezes tem gente que não gosta de essa questão, eu não quero aparecer, não quero não sei o que, se precisar falar com o contribuinte. Então, você também pode fazer. Você pode trabalhar no julgamento, no contencioso, em muitos fiscos, trabalhar fazendo julgamento na parte administrativa dos autos de infração. Então, quando você lavrou um auto, o contribuinte ele pode recorrer. E se ele recorrer, né, você pode justamente trabalhar ali no julgamento. E aí tem outros setores também, que são setores mais específicos. Por exemplo, você pode trabalhar num posto fiscal, você pode trabalhar fiscalizando o comércio, como eu trabalhei no Espírito Santo, trabalhei em posto fiscal, juntamente ali com a PRF. Então passava caminhão, você parava, via se estava com a nota fiscal, mandava embora, dava uma olhada na carga. Então isso era uma coisa que eu fazia quando era mais novo. Hoje em dia não tem mais aptidão para esse tipo de trabalho, mas é possível que no Rio de Janeiro ainda existem as barreiras fiscais, e é possível que você trabalhe assim, muitas vezes em regime de escala, né? Então 1/3, 2/6, dependendo aí do fisco. Tem fisco que eu sei que tem 10/20 de escala, depende muito da repartição, tá? Então, em síntese, o trabalho de auditor é um trabalho assim que é bem tranquilo em termos de periculosidade, praticamente não existe. Se você ouviu falar de algum auditor que aconteceu alguma coisa ruim com esse fiscal, provavelmente ele muitas das vezes estavam envolvidos em atividades que não são tão legais. Quanto à questão de corrupção, também nunca tive nenhum tipo de problema com isso. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não têm uma índole que são lá das melhores, mas também nunca tive nenhum problema com isso. Sempre me relacionei bem tranquilamente assim com os meus chefes, né? Sempre tive disposto ali para trabalhar, apesar de nunca quis ser chefe, nada disso. Sempre me relacionei muito bem, me prontifiquei a fazer sempre o que for necessário. E você tem a possibilidade de trabalhar então em vários lugares. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não quero morar no Rio de Janeiro. Você pode, por exemplo, ir para uma inspetoria regional, trabalhar em uma cidade como Cabo Frio. Já pensou? Morar em Cabo Frio, né? Ganhando salário de fiscal, seria excelente, não é mesmo? E basicamente é isso, pessoal. O dia a dia de um auditor, ele recebe geralmente
as fiscalizações, tem um prazo para fazer. Muitos fiscos com a pandemia estão em regime de home office. O próprio Rio de Janeiro tá um decreto do governador falando que preferencialmente você teria que trabalhar para o home office. Tem uma tendência cada vez maior de home office, tendo em vista que o auditor fiscal, geralmente dependendo do setor que ele trabalha, ele não tem a necessidade de estar ali presente, mas ele tem a necessidade de entregar o trabalho com qualidade. O que eu posso garantir para você é que eu nunca vi, por exemplo, um auditor fiscal que falasse assim, eu não gosto do trabalho, esse trabalho é um porre, não sei o quê. Não. Às vezes as condições, né, podem não ser as ideais em termos de tecnologia, às vezes a burocracia que é exigida por licitação para trocar equipamentos, etc. e tal, acaba deixando as coisas um pouco mais morosas, mas em termos de qualidade do trabalho, você pode ter certeza aí de carreira, que a carreira de auditor fiscal é uma das melhores que você vai encontrar no serviço público e também é uma das mais bem remuneradas, tá? Pode ter certeza disso aí. Se você tiver alguma dúvida sobre como é a rotina, como é o dia a dia, você deixa aqui nos comentários que a gente vai responder tudo para vocês, beleza? É isso aí, fiquem com Deus, um abraço, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima.